Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 15. Na primavera daquele mesmo ano, Veneza havia firmado um tratado de paz com os turcos. Assim, vendo-se enfim livre de seu inimigo perpétuo, estava prestes a conduzir suas forças para a Romanha, que sempre cobiçara. Essas tropas haviam sido levadas para Ravenna, o ponto mais distante dos territórios papais, e colocadas sob o comando de Giacomo Venieri, que quase conseguira conquistar Cesena, e só não fora bem-sucedido graças à coragem dos habitantes da cidade. Mas esse fracasso havia sido amplamente compensado pelas rendições das fortalezas de Val de Lamone e Faenza, pela conquista de Forli Pompoli e pela rendição de Rimini, que Pandolfo Malatesta, seu senhor, havia trocado pelo senhoria de Cittadella, no estado de Pádua, e pelo posto de cavalheiro de Veneza. Então César fez uma proposta a Júlio II, que concedesse à Igreja uma cessão temporária de suas propriedades na Romanha, para que o respeito dos venezianos pela jurisdição pontifícia pudesse salvar essas cidades daqueles que queriam conquistá-las. No entanto, diz Gil Chiardini, Júlio II, cuja ambição, tão natural nos governantes soberanos, ainda não havia extinguido os resquícios da integridade, recusou-se a aceitar a transferência das propriedades para a Igreja, temendo se expor à tentação de, um dia, decidir mantê-las para si, apesar de suas promessas. Porém, como as circunstâncias eram urgentes, ele aconselhou a César que deixasse Roma, embarcasse em Ostia e seguisse para Spésia, onde Miqueloto o estaria aguardando com 100 soldados e 100 cavaleiros, os únicos remanescentes de seu magnífico exército. Então, por terra, ele teria que marchar para Ferrara, e de Ferrara para Imola. Uma vez lá, poderia proferir seu grito de guerra, tão alto que seria ouvido por toda a Romanha. Este conselho correspondia aos planos de César, de modo que ele o aceitou imediatamente. A decisão foi apresentada ao Sacro Colégio e aprovada, e César partiu para Ostia acompanhado por Bartolomeu della Rovere, sobrinho de sua santidade. César finalmente sentia-se livre e já podia se imaginar em seu belo cavalo de batalha, levando novamente a guerra a todos os lugares onde já havia lutado no passado. Quando chegou a Ostia, foi recebido pelos cardeais de Sorrento e Volterra, que lhe pediram, em nome de Júlio II, que renunciasse às mesmas cidadelas que ele havia recusado 3 dias antes. O fato é que o Papa, naquele ínterim, havia descoberto que os venezianos haviam feito novas invasões, e a proposta de César parecia-lhe a única maneira de detê-los. Desta vez, contudo, foi César quem recusou, pois estava cansado daquelas hesitações e temia que pudessem ocultar uma armadilha. Respondeu que a transferência solicitada pelo Papa seria inútil àquela altura, porque ele esperava, com a ajuda de Deus, estar na Romanha dentro de 8 dias. Assim, os cardeais de Sorrento e Volterra voltaram a Roma de mãos vazias. Na manhã seguinte, quando estava prestes a embarcar em seu navio, César foi preso em nome de Júlio II. A princípio, pensou que estava tudo acabado. Estava acostumado a esse curso de ação e sabia como era curta a distância que separava a prisão do túmulo, principalmente no caso dele, já que o Papa teria motivos de sobra para acusá-lo. Mas o coração de Júlio II era diferente do de César, rapidamente irascível, mas aberto à clemência. Quando o duque voltou a Roma no meio de seus guardas, a irritação momentânea que sua recusa havia causado ao Papa já tinha amainado, e César foi recebido no palácio com a cortesia de sempre, embora percebesse, desde o início, que estava sendo constantemente vigiado.
Em troca dessa recepção amável, César consentiu em ceder ao Papa a fortaleza de Césena, que, tendo outrora pertencido à Igreja, estava retornando a ela. Ao entregar a escritura, assinada por César, a Pietro de Oviedi, um de seus capitães, o Papa ordenou-lhe que se apossasse daquela fortaleza em nome da Santa Sé. Pietro obedeceu e, partindo imediatamente para Césena, apresentou-se munido de seu mandado a Dom Diego Chignoni, um nobre condottiere da Espanha, que mantinha a fortaleza em nome de César. Quando leu o documento que Pietro de Oviedo trouxera, porém, Dom Diego respondeu que, como sabia que seu senhor e mestre era um prisioneiro, seria infame se obedecesse a uma ordem que provavelmente lhe fora arrancada à força, e que o mensageiro merecia morrer por ter aceitado uma missão tão covarde. Então, ordenou que seus soldados pegassem Pietro de Oviedo e o atirassem do alto das muralhas. O pedido foi prontamente atendido. Essa prova de fidelidade poderia ter se revelado fatal para César. Quando o Papa soube do tratamento lastimável infligido a seu mensageiro, ficou tão furioso que, pela segunda vez, seu prisioneiro pensou que sua hora havia chegado. Então, a fim de conquistar sua liberdade, ele fez novas propostas a Júlio II, que foram redigidas em um tratado e sancionadas por uma bula. Por essas medidas, o Duque de Valentinois se comprometia a entregar as fortalezas de Césena e Bertinoro à sua santidade dentro de 40 dias e autorizar a rendição de Forlì. Os compromissos foram garantidos por 2 banqueiros de Roma, que teriam de responder por uma quantia de 15.000 ducados, a soma total das despesas que o governador alegava ter feito por conta do duque. O Papa, por sua vez, comprometia-se a enviar César a Ostia, sob a custódia do cardeal da Santa Croce e de 2 oficiais, que lhe concederiam liberdade plena no dia que seus compromissos fossem cumpridos. Se isso não acontecesse, César seria levado de volta a Roma e preso no castelo de Santo Ângelo. Em cumprimento a esse acordo, César desceu o rio Tibre até chegar a Ostia, acompanhado pelo tesoureiro do Papa e muitos outros servos. O cardeal da Santa Croce partiu pouco depois e juntou-se a ele no dia seguinte. César, entretanto, temia que Júlio II, mesmo depois de ter-lhe cedido as fortalezas e apesar de sua promessa, ainda o mantivesse prisioneiro. Ele pediu, por meio dos cardeais Borgia e Remolino, que haviam se retirado para Nápoles por não se sentirem seguros em Roma, um salvo-conduto até Gonzalo de Córdova e 2 navios que o levassem até lá. O mensageiro chegou trazendo o salvo-conduto, anunciando que os navios não tardariam a chegar. Em meio a tudo isso, o cardeal de Santa Croce, sabendo que, por ordem do duque, os governadores de Césena e Bertinoro haviam cedido suas fortalezas aos capitães de sua santidade, passou a agir de forma menos rigorosa e, sentindo que o prisioneiro seria libertado um dia ou outro, começou a deixá-lo sair sem supervisão. César, sentindo certo receio de ser novamente detido ao embarcar nos navios de Gonzalo, como acontecera ao embarcar no navio do Papa, escondeu-se em uma casa fora da cidade e, quando a noite caiu, montado em um cavalo miserável que pertencia a um camponês, dirigiu-se até Netuno, onde alugou um barquinho, no qual zarpou rumo a Monte Dragone e dali chegou a Nápoles. Gonzalo o recebeu com tanta alegria que César se enganou quanto ao verdadeiro motivo desse entusiasmo, e dessa vez acreditou que finalmente estava a salvo. Sua confiança foi redobrada quando, depois de confiar seus planos a Gonzalo e de lhe dizer que pretendia ir para Pisa e dali para a Romanha, o homem permitiu-lhe recrutar todos os soldados que quisesse em Nápoles, prometendo-lhe 2 navios para embarcar com eles. César,
Deixando-se enganar pelas aparências, passou quase 6 semanas em Nápoles, encontrando-se com o governador espanhol todos os dias e discutindo com ele os detalhes de seus planos. Gonzalo, todavia, estava apenas esperando para ganhar tempo, para informar ao rei da Espanha que o inimigo estava em suas mãos. Depois de as tropas embarcarem nos 2 navios, César, pensando que estava prestes a partir, foi até o castelo para se despedir de Gonzalo. O governador espanhol o recebeu com a sua costumeira cortesia e o saudou com votos de prosperidade e um abraço de despedida. No portão do castelo, porém, César encontrou Núño Campejo, um dos capitães de Gonzalo, que o prendeu em nome de Fernando, o católico. César, com um profundo suspiro, amaldiçoou a imprudência que o levara a confiar nas palavras de um inimigo, quando ele próprio havia tantas vezes faltado com as suas. César foi imediatamente conduzido ao castelo, onde as grades da prisão se fecharam atrás dele, deixando-o sem esperança de que alguém viesse em seu socorro. Na verdade, a única pessoa devotada a ele nesse mundo era Michelotto, e César ouvira dizer que ele também fora preso perto de Pisa por ordem de Júlio II. Enquanto César estava sendo levado para a prisão, um oficial estava a caminho de sua casa para pegar de volta o salvo-conduto que Gonzalo lhe dera. Ele foi preso no dia 27 de maio de 1504 e, no dia seguinte, foi levado a bordo de um navio que imediatamente levantou âncora e zarpou para a Espanha. Durante todo o trajeto, teve apenas um pajem para servi-lo e, assim que desembarcou, foi levado ao castelo de Medina del Campo. 10 anos depois, Gonzalo, também exilado, confessou a Lossa, em seu leito de morte, que, naquele momento em que estava prestes a se ver na presença de Deus, 2 coisas pesavam em sua consciência. Uma era ter traído Fernando, a outra era ter quebrado a promessa que fizera a César.